Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre a cidade, deixando as ruas desertas e úmidas. No quartel-general da polícia, o general Marcus Langston, um homem negro, respeitado e carismático, acabará de concluir uma reunião estratégica sobre segurança urbana. Suas decisões frequentemente desagradavam alguns de seus subordinados racistas, mas ele jamais imaginaria que um deles ultrapassaria os limites. O capitão Jonathan Pierce, um policial ambicioso, porém cheio de ódio, esperava por essa oportunidade havia semanas. Ele sabia que Marcus Langston personificava tudo que ele desprezava: a autoridade, inteligência e o respeito que a comunidade lhe dedicava. Naquela noite, ele decidiu agir. Quando o general saiu do escritório para voltar para casa, Pierce emergiu das sombras. Um tiro ecoou. O corpo do general caiu no chão frio e úmido. O silêncio da noite foi quebrado apenas pela respiração ofegante de Pierce e pelo distante estrondo de um trovão. Mas havia alguém com quem Pierce não contava. Duke, o cachorro de Marcus, um pastor alemão grande, leal e inteligente, havia testemunhado toda a cena. Com os olhos vermelhos de raiva e a mandíbula cerrada, Duke avançou contra Pierce, obrigando-o a recuar. O policial em pânico tropeçou no chão escorregadio, deixando cair sua arma. No caos que se seguiu, Duke disparou para a rua, latindo com uma fúria quase humana, atraindo a atenção dos transeuntes e fazendo Pierce fugir. O cão não só sobreviveu ao ataque, ele se tornou a testemunha silenciosa, porém viva, do crime. E a partir daquele momento, Duke estaria determinado a proteger a honra de seu dono e revelar a verdade sobre o ódio assassino de Pierce. O quartel-general da polícia estava em polvorosa. O corpo do general Marcus Langston jazia no corredor principal, enquanto as sirenes estridentes dos veículos de emergência se misturavam aos murmúrios ansiosos dos policiais. Alguns se recusavam a acreditar no impensável. Um policial da própria corporação havia assassinado seu chefe no meio da noite. Na sala de segurança, as câmeras gravaram tudo, mas Pierce pensou que poderia desaparecer sem deixar rastro. Ele havia planejado meticulosamente cada detalhe: entrar, atirar, sair. No entanto, ele não contava com Duke. O cachorro, fiel companheiro de Marcus desde a infância, não se mexera desde o primeiro tiro. Seus olhos ardiam de raiva, sua postura tensa como uma mola prestes a disparar. Cada ruído no corredor o fazia rosnar, cada passo ecoava como um aviso. Os investigadores logo descobririam que Duke não era apenas um animal de estimação. Ele havia sido testemunha ocular do ataque. A tenente Angela Morales, recém-chegada à divisão de assuntos internos, chegou ao local. Ela conhecia Marcus há anos e seu coração se apertou ao ver seu corpo sem vida. Mas sua mente não podia se permitir sofrer. Ela precisava agir rápido. Ela notou Duke, sentado perto do corpo, silencioso, mas alerta, com os olhos fixos em uma porta onde a sombra de um homem parecia estar desaparecendo. Duke, acalme-se, murmurou ela, mas o cão não se mexeu. Suas orelhas estavam eretas, seus músculos tensos, e Morales entendeu imediatamente que aquele cão sabia quem era o culpado. Ela sentiu uma onda de adrenalina. Aquele cão poderia ser a chave para identificar o assassino de seu general. Enquanto isso, Jonathan Pierce vagava pelas ruas escuras da cidade, encharcado pela chuva. Ele pensava estar seguro, mas o pânico começava a corroê-lo. Sabia que cada movimento seu podia ser rastreado por câmeras e que a lealdade de Duke poderia arruinar seu plano. Um pensamento o atormentava: desaparecer antes que alguém o encontrasse. Ao amanhecer, Morales retornou ao quartel-general com Duke ao seu lado. O cão farejava cada corredor, cada escritório, cada pegada deixada por Pierce. Seus instintos pareciam guiá-lo em uma direção, um caminho que ninguém mais conseguiria seguir. E naquele silêncio pesado, um segredo começava a se desvendar. Não se tratava apenas de um assassinato racista, mas do início de uma caçada humana. Uma caçada onde um cão corajoso e inteligente se tornaria a arma mais improvável para restaurar a justiça. Mas ninguém ainda imaginava até onde Duke iria para proteger a honra de Marcus Langston. Jonathan Pierce pensava estar seguro em um apartamento abandonado nos arredores da cidade. A chuva havia parado, mas as ruas continuavam desertas e escorregadias. Cada som parecia um aviso, cada sombra uma ameaça. Contudo, ele não fazia ideia de que a verdadeira ameaça não era humana. Enquanto isso, Angela Morales seguia Duke. O cão se movia com uma precisão impressionante, farejando e examinando o ambiente, com as patas silenciosas no chão úmido. Morales havia aprendido a interpretar seus sinais.
Quando Duke parava e rosnava baixinho, significava que havia encontrado algo. Quando puxava levemente a guia, indicava uma direção. O cão os guiou até um bairro antigo, onde prédios abandonados formavam um labirinto de concreto e tijolos úmidos. Morales sentiu o coração acelerar, eles estavam no rastro de Pierce. Mas Duke não demonstrava nenhum sinal de medo. Pelo contrário, seu olhar era determinado, quase humano em sua concentração. Enquanto isso, Pierce começava a perceber que estava sendo seguido. Pequenas manchas de lama na calçada, pegadas que pareciam recentes demais para pertencerem a outra pessoa. Ele entrou em um prédio dilapidado e trancou a porta atrás de si, pensando que isso seria suficiente para escondê-lo. Mas Duke, leal e perspicaz, estava de guarda na entrada, latindo baixinho, sua voz ecoando pelo assoalho vazio. Morales, que estava atrás dele, sabia que não precisavam forçar a porta. O cachorro conhecia o caminho. Com um simples rosnado, Duke mostrou-lhes a saída, uma passagem secreta que levava ao apartamento onde Pierce pensava estar seguro. Lá dentro, Pierce procurava freneticamente uma maneira de escapar. Ele sabia que o crime havia sido descoberto e que seu nome acabaria sendo ligado ao assassinato de Marcus Langston. Mas ele não sabia que Duke, graças ao seu olfato excepcional, já havia localizado seu rastro, seguindo cada movimento seu. De repente, um ruído chamou sua atenção. O cachorro estava lá, bem atrás do vidro quebrado, com os olhos fixos em Pierce com uma intensidade arrepiante. Pierce entrou em pânico e deu um passo para trás, e foi então que percebeu. Não era apenas Angela Morales que o estava perseguindo. Era o cachorro. E aquele cachorro não o deixaria escapar. No beco, Morales murmurou: Duke, mostre a ele que a justiça pode ser feita. O cão rosnou, avançando lenta mas seguramente, um protetor silencioso pronto para tudo para vingar seu mestre. Aterrorizado, Pierce então compreendeu que não podia fugir para sempre. Cada movimento seu era observado, antecipado, e seu instinto gritava que desta vez a caçada havia começado, e que o predador não era humano. Nos dias que se seguiram ao assassinato de Marcus Langston, Jonathan Pierce mergulhou na paranoia. Cada ruído lá fora, cada movimento nas sombras, o fazia pensar que estava sendo seguido. Ele tentará se esconder em vários esconderijos, mas algo ou alguém sempre parecia encontrá-lo. E pior ainda, Duke estava lá em algum lugar, silencioso, mas sempre presente. Angela Morales havia montado um pequeno acampamento de operações em um antigo armazém. Com Duke ao seu lado, ela analisava cada pista deixada por Pierce: bilhetes de metrô amassados, manchas de lama na calçada, embalagens de comida descartadas. Cada detalhe aproximava a investigação do fim. Mas Morales sabia que precisava permanecer cautelosa. Pierce era perigoso, e seu desespero poderia levá-lo a agir de forma imprevisível. Duke, porém, não se limitou a seguir o rastro. Ele antecipou os movimentos de Pierce. Compreendeu os hábitos do policial como se pudesse ler seus pensamentos. E naquela noite Duke pressentiu algo estranho. Pierce não estava sozinho. Ele havia encontrado um cúmplice, alguém para ajudá-lo a desaparecer para sempre. O cachorro disparou para o beco, guiando Morales até um armazém abandonado nos arredores da cidade. Pierce e seu cúmplice estavam lá dentro, discutindo o próximo passo, como apagar todas as evidências do assassinato de Marcus Langston. Mas Duke, silencioso e metódico, aproximou-se. Ele se esgueirou por uma janela quebrada, invisível, até ficar posicionado atrás de Pierce. Pierce, concentrado em seu plano, não percebeu a presença de Duke até sentir um hálito quente na nuca. Virou-se rapidamente e viu os olhos do cão, ardendo com uma fúria e uma inteligência que ele jamais suspeitara que um animal possuísse. Duke saltou para a frente, fazendo Pierce perder o equilíbrio e cair sobre uma pilha de caixas. O cúmplice gritou, mas Duke não lhe deu chance, latiu e avançou, fazendo o homem fugir. Morales entrou naquele instante, arma em punho, e olhou para Pierce no chão, aterrorizado, com os olhos fixos no cachorro como se o animal personificasse a própria vingança. Acabou, Pierce, disse ela calmamente. Você não pode mais escapar da justiça. Duke grunhiu baixinho, permanecendo ao lado de Morales. Sua missão não era apenas proteger o corpo de Marcus Langston, mas também garantir que a verdade viesse à tona. Pierce, ofegante, finalmente entendeu que seu crime não ficaria impune. E pela primeira vez desde o assassinato sentiu medo de verdade. O tipo de medo que vinha de um predador que ele não podia enganar. Um predador de 4 patas. Mas o que nem Pierce nem Morales sabiam ainda era que Duke não tinha sido apenas uma testemunha e um protetor. Ele também era a ligação entre Marcus e um segredo ainda maior, um mistério que poderia abalar toda a hierarquia policial. Naquela manhã, a cidade estava silenciosa, como se prendesse a respiração.
Jonathan Pierce estava sentado algemado no chão do armazém, enquanto Angela Morales anotava cada detalhe em seu caderno. Duke, sempre fiel ao seu posto, permanecia ao lado de Marcus Langston, ou melhor, ao lado do que restava de seu legado, o símbolo vivo de sua lealdade e justiça. A prisão de Pierce causaria sensação. As provas eram esmagadoras, imagens de câmeras de segurança, suas impressões digitais e principalmente as marcas deixadas por sua tentativa de fuga. Mas a verdadeira testemunha era Duke. Graças ao cão, Morales conseguiu rastrear cada movimento de Pierce, antecipar suas ações e impedi-lo de desaparecer para sempre. Enquanto Pierce era conduzido para fora do armazém, ele olhou para Duke, que o encarava fixamente. Nada restava do homem arrogante e autoconfiante que ele fora na noite do assassinato. Medo, vergonha e raiva se misturavam em seu rosto. Ele finalmente entendeu que seu crime jamais ficaria impune e que até mesmo o plano mais meticulosamente elaborado poderia fracassar diante da lealdade de um cão e da determinação de uma mulher. Mas havia mais. No escritório de Marcus Langston, Morales descobriu um arquivo trancado que ninguém jamais vira. Ao abri-lo, percebeu que Marcus havia previsto uma possível ameaça. Ele havia documentado evidências de corrupção entre certos policiais, bem como depoimentos sobre racismo sistêmico dentro da força policial. Duke não era apenas uma testemunha. Marcus o treinara desde jovem para proteger esses segredos, para garantir a continuidade de sua missão mesmo após sua morte. Morales sorriu emocionado enquanto acariciava o cão. Você não protegeu apenas seu mestre, você protegeu a justiça. O Duque, leal e majestoso, apoiou a cabeça no joelho, como que a responder, é meu dever. O julgamento de Jonathan Pierce foi rápido e amplamente divulgado. As provas eram irrefutáveis. Mas a verdadeira vitória foi simbólica. Duke, o cão que desafiou o ódio humano, lembrou a todos que a lealdade e a verdade não conhecem limites e que, às vezes, os heróis surgem dos lugares mais inesperados. Ao entardecer, Angela Morales e Duke estavam diante do túmulo de Marcus Langston. O vento agitava as folhas das árvores do cemitério e pela primeira vez desde a tragédia, uma sensação de paz pairava no ar. Duke ergueu a cabeça com os olhos voltados para o céu, como que para saudar o general, seu mentor, e jurar que seu legado jamais seria esquecido. A justiça triunfou, mas acima de tudo, um laço silencioso, porém indestrutível, entre um homem, um cão e uma causa justa acabava de ser revelado ao mundo.